Uma questão de economia. Todas as terças-feiras na Voz da Planície. Um programa da responsabilidade do NERB para revelar boas práticas empresariais. Todas as terças-feiras temos aqui na Voz da Planície uma questão de economia, o programa que fazemos em parceria com o NERB para revelar as boas práticas que são feitas nos vários concelhos de abrangência também onde o NERB atua. Hoje temos o Gonçalves connosco do NERB que traz mais um convidado. Vamos saber, hoje não é um convidado, hoje é uma convidada. Vamos saber quem é que temos nesta questão de economia. Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a quem nos está a ouvir. Sim, hoje temos mais uma convidada, é a Ricardina Fialho. Curiosamente, na última semana também tivemos uma convidada. Tivemos a Ana, hoje temos a Ricardina Fialho. A Ricardina é responsável da empresa Rios e Aquíferos e da Ecolive Runners. A Ricardina é especialista em recursos hídricos e tem uma atividade muito específica ao qual operam aqui na nossa região e operam a nível nacional. E a Ricardina vai-nos falar um bocadinho sobre isso, o que é Rios e Aquíferos, o que é que eles fazem, o que é que eles desenvolvem aqui na nossa região, porque eles desenvolvem muitos projetos. Ricardina, muito obrigado. Obrigada. Ricardina, bom dia, seja bem-vinda. Ricardina Fialho. O Hugo já aqui adiantou que vamos focar atenções na região, tendo em atenção que temos uma região, pelo menos com muitos concelhos no distrito de Beja Agrícola, derivado também da água do Alqueva, apetece, não é? Fazer esse tipo de investimento, mas há questões ambientais que têm que ser cumpridas e é mais ou menos nessa área que a empresa e a Ricardina trabalha. Eu começava por lhe desejar um bom dia e obrigada por estar também nesta questão de economia e de lhe perguntar, em termos regionais, quais são os projetos que quer destacar e quer chamar a atenção na área ambiental, que é fundamental para que tudo seja mais ou menos sustentável e equilibrado. Antes de mais, bom dia. Obrigada ao NERB pelo convite. Portanto, a Rios e Aquíferos é uma empresa da área do ambiente e dos recursos hídricos que opera desde 2004 e tem tido sempre o Alentejo como uma área de grande trabalho, não só pelas questões da água, portanto, inicialmente em tudo o que eram abastecimento aos concelhos, abastecimento público aos concelhos a partir de água subterrânea. Depois, com o Alqueva, essa área foi sendo reduzida, embora de facto tínhamos como cliente a AGDA, portanto aqui as águas públicas, para quem efetivamente fazemos muitos trabalhos ao nível dos perímetros de captação das captações, portanto as captações superficiais, que são neste momento aquelas que levam água às nossas casas, porque eu também vivo aqui em Beja, não é? Claro. Portanto, essas captações, no fundo, têm um perímetro de proteção, a Rios e Aquíferos que tem feito esses perímetros para a AGDA. Estes perímetros saem, portanto, numa portaria com um conjunto de... As pessoas saberem, a AGDA, Águas Públicas do Alentejo, portanto, sem sede aqui na Rua da Aresta. Muito perto aqui dos estúdios da Voz da Planície. Exatamente, sim. E, portanto, e com a AGDA temos desenvolvido, de facto, a proteção daquilo que são aquilo que se chama as origens da água, sejam elas captações subterrâneas ou captações superficiais, onde, basicamente, para que todos possam perceber, se encontram um conjunto de atividades que têm que ser condicionadas e compatibilizadas. Portanto, há algumas que são compatíveis e daí, por exemplo, ainda ontem estava a dizer que foi a Albergaria do Fuso e tem a captação de abastecimento público dentro da barragem de Alvito, para a qual nós desenvolvemos um perímetro do que é que pode efetivamente existir ou não nas margens da Albufeira, e efetivamente pode existir aquelas praias fluviais, é por isso que elas lá existem, e é por isso que tem que depois efetivamente se fazer um conjunto de ações para se compatibilizar. Outra grande área que nós temos desenvolvido aqui na zona, portanto, é a área da componente ambiental ao nível das due diligence que ocorrem na região, na troca de terras, não é? Portanto, nos grandes negócios são sempre feitas due diligence ambientais para verificar se aquilo que está a ser comprado efetivamente cumpre os requisitos do ESG, portanto, que no fundo são indicadores ambientais que são titulados pelo Banco Central Europeu.
e é nessa área que nós atuamos muito aqui. Fomos convidados para fazer uma empresa agrícola e uma empresa ambiental. Fizemos com a Oliva Carvalheira a EOR. Portanto, a EOR é uma empresa é uma empresa agrícola que tem uma área pequenina e onde fazemos, portanto, uma área de olival super intensivo e onde, antes de fazermos a plantação, fizemos todos os testes para ter os indicadores, para ter os dados. Portanto, antes de se plantar o olival existia um amendoal. Esse amendoal, portanto, foram feitas análises aos solos para saber o que é que já existia naqueles solos. Foi analisada uma linha de água, portanto tinha uma linha de água, e foi analisada o facto de ser uma propriedade confinante com uma outra cultura, que era uma cultura de nozes. Portanto, o espaço era o ideal para podermos estudar os vários indicadores. Portanto, a EOR tem de facto uma componente agrícola gerida por uma empresa que tem um core business todo na área agrícola e tem uma participação da Rios e Aquíferos que tem um core business ambiental e que efetivamente dali retira um conjunto de indicadores para se terem dados. Neste momento conseguimos dizer quanto é que foi a erosão do solo provocada pela instalação do camalhão, que é algo que preocupa sempre um conjunto de pessoas. Na propriedade existem de facto alguns furos subterrâneos, consegue-se perceber se houve alteração dessa qualidade, consegue-se perceber a linha d'água, não lhe fizemos ainda qualquer intervenção, porque como sabem não é fácil fazer intervenções, porque as linhas d'água são de facto algo que é contínuo, algo que requer vários utilizadores confinantes àquela mesma linha. As margens nem sempre são do mesmo proprietário, e neste caso é isso, portanto tem que existir uma concordância entre as partes. E recentemente, portanto, fizemos nessa herdade, mas para a EDIA, um estudo de partículas, de análise de partículas para verificar a qualidade do ar. Portanto, no fundo, quando se está a pulverizar, até onde é que viajam as partículas. Portanto, sobre este estudo, ele tem um caráter confidencial, terá que ser a EDIA a falar sobre resultados do estudo, portanto eu posso falar sobre aquilo que fizemos, não é? E portanto aí existiu de facto uma COP, uma Comunidade Operativa Prática, que de facto discutiu todos estes assuntos no NERB, portanto na sala do NERB, que foi essencial para podermos estar todos, para nos podermos encontrar todos. Portanto, a COP, a Comunidade Operativa Prática, foi constituída pelas entidades que têm responsabilidade naquela matéria, em qualidade do ar, em ordenamento do território, portanto a definir as faixas do PDM, portanto todas essas questões que nos preocupam a todos, não é? E de facto, portanto, esse trabalho foi aquele que fizemos mais recente e aquele que de facto pronto, nos deixou marcados aqui pelo impacto que tem na população. Os outros trabalhos que temos desenvolvido aqui também se prendem muito com o licenciamento de infraestruturas hidráulicas. Portanto, o que é que são infraestruturas hidráulicas? São as barragens, as pequenas barragens que existem, as pequenas captações subterrâneas que também ainda existem na zona, que de facto a gente ouve a ministra dizer na televisão que têm que ser licenciadas, mas elas não estão licenciadas há anos, não é porque não queiram licenciá-las, é porque de facto são questões difíceis de licenciar, complicadas e que, portanto, requerem especialistas como a Rios e Aquíferos. Portanto, temos pessoas desde o ordenamento do território, à área de ambiente puro e duro, até à área dos recursos hídricos, e, portanto, é dentro desta área que temos atuado e que chegámos ao NERB e nos acolheram muito bem e que temos encontrado, ao contrário daquilo que falam, temos encontrado, de facto, a forma de contratar aqui. Portanto, neste momento, este ano, contratámos um geólogo, contratámos 2 geólogos, contratámos uma biofísica, contratámos um informático, vamos contratar outro informático, portanto estamos muito contentes com a região. Vamos saber onde é que está sediada a Rio e Aquíferos. Hugo, antes de sabermos isso, tu quer acrescentar? Eu não sei se era querendo dizer, mas eles estão sediados nas instalações do NERB, estão no CIP NERB. No CIP NERB. Foi uma das empresas que, quando houve a inauguração, foram para lá serem instaladas. Faz todo o sentido uma empresa como essa estar lá instaladas. Nós só temos a agradecer por terem escolhido as nossas instalações.
É um orgulho ter uma empresa dessas que fazem muito, porque faz um trabalho tão importante. Que faz um trabalho muito importante e que desmistifica aquela ideia que se tem dos agricultores não se preocuparem não serem responsáveis e preocupar com a parte ambiental. A empresa de Ricardina e do Luís é a prova que os agricultores se preocupam e que existe um trabalho muito importante aqui, porque as pessoas às vezes quando falam aqui do olival intensivo e de questões ambientais, está aqui algo qualquer que ainda está levantando, que fica muito na dúvida, e a empresa Rios e Aquíferos que faz esse trabalho, um trabalho que provavelmente que não é conhecido não e é também conhecido não é mencionado. E não é mencionado, mas é um trabalho muito importante aqui na nossa região. Talvez o que seja mais visível são questões derivadas do olival intensivo. Estou-me a lembrar, por exemplo, ao pé de Ferreira, aquela questão do lagar de azeite. Portanto, todos nós somos muito sensíveis a essas questões que vêm para fora. Falta de conhecimento, é muita falta de conhecimento. É importante trazer ao auditório esta informação para saber que há pessoas que trabalham estas áreas e que estão preocupadas. E há, portanto, certamente empresários do território que vos contactam nesse sentido. Sim, pronto, nós temos vindo sempre a crescer em número de funcionários. Quantos é que tem neste momento? Neste momento na Rios e Aquíferos, portanto, nós temos 7 funcionários na Rios, temos uma empresa que é o Water2U, que foi desenvolvida só para para trabalhar análise de dados com inteligência artificial. Portanto, como imaginam, tudo o que eu estou a dizer, nós recolhemos os dados, mas depois é preciso alguém que se dedique só a analisar os dados, não é? Portanto, essa empresa tem 3 funcionários, vai entrar o 4º, o Informática, uma empresa criada há um ano, e que também a acolhemos no NERB. Portanto, no fundo, vamos utilizando as excelentes instalações, não é? Porque tem um coworking e permite, portanto, ir mobilizando as pessoas desta forma. Depois, portanto, temos a EOR, a Water2U, portanto, na EOR temos 3 funcionários. Na Rios e Aquíferos temos 7 e na Water2U estamos a caminho do 4º. Portanto, há realmente, e dizia-lhe eu, depois perdemos-nos aqui com a parte de como é que está e como é que funciona a empresa e aquelas que lhe dizem depois respeito, que é consequência da empresa-mãe. Se há mesmo empresários do território, destes territórios que são irrigados por Alqueva, que recorrem aos vossos serviços para saber o que é que se passa com os terrenos onde depois vão instalar. Certo, portanto eu diria que, não posso dizer todos os empresários, mas temos um leque muito vasto aqui de empresas que nos contactam, seja em que fase for, portanto seja antes de adquirir as propriedades para verificar os requisitos legais, portanto só para terem noção, a banca só empresta dinheiro se forem cumpridos um conjunto de requisitos legais. Esses requisitos legais estão normalizados, requisitos legais ambientais, não é? Estão normalizados pelo Banco Central Europeu. Portanto, o Banco Central Europeu fez uma diretiva que Portugal transpôs e nessa diretiva define quais os requisitos legais para os quais podem emprestar dinheiro. E isso é medido num risco ambiental, e esse risco ambiental define a sua taxa de juros no seu empréstimo. Portanto, quando alguém pretende adquirir ou quando alguém pretende vender, todos estes indicadores são avaliados. Nós também fazemos isto sem ser no setor agrícola, não é? Como imagina. Claro. Nos campos de Golfo do Algarve, não é? Que quando transitam de dono, não é? Também fazemos este trabalho. Portanto, no setor imobiliário também, para verificar se os solos estão contaminados, mas aqui nesta zona do EFMA, de facto, neste momento temos um grande volume de trabalho. Portanto, o nosso grande volume de trabalho é abastecimento público, que são as entidades públicas, não é? É toda a zona de Alcácer, Odmira, portanto, porque tem também um grande problema da compatibilização da rede Natura com o perímetro de rega, não é? Costuma-se dizer o que é que apareceu primeiro, não é? Portanto, primeiro apareceu um perímetro de rega, mas eram outros tempos, depois aparece uma rede Natura e como é que se compatibilizam estas questões todas, não é? Portanto, é isto que nós fazemos, nós tentamos encontrar a compatibilização. Para lhe dar um exemplo, aí em Odmira, neste momento, fizemos um trabalho que posso dizer aprovado pelo CNF, porque chegou ontem, do qual nos orgulhamos imenso, porque talvez seja o primeiro trabalho aprovado ali na zona, e posso lhe dizer que tivemos desde 2016 até 2025,
para conseguir aprovar este trabalho. Muito tempo. Com todas aquilo que viram na televisão. Para nós é um grande orgulho conseguirmos aprovar este trabalho. Acredito que é o primeiro de muitos e chama-se um plano de valorização de uma herdade. O que é um plano de valorização de uma herdade? Nós, na Rios e Equifes, defendemos que as herdades têm que ser agroflorestais, ou seja, achamos que as herdades têm que ter a parte agrícola e a parte florestal, e tentamos que os nossos clientes sigam esse desígnio. Maioritariamente têm acreditado em nós. Aqui na zona do EFMA é um bocadinho difícil, embora... Deixem-me só dizer para quem está a ouvir, empreendimento, fins múltiplos do Alqueva, o EFMA, portanto... O EFMA, exatamente, sim. Pronto, tem sido, embora o presidente do EFMA tenha, efetivamente, das várias vezes em que publicamente lhe perguntei uma aptidão também para a floresta, porque percebe que a floresta poderá aqui trazer os corredores tão desejados pela população, não é? Para termos essas separações, esses cortes das partículas que viajam e nos fazem cheirar o cheiro da qualidade do ar, não é? Portanto, de facto, isso é essencial, não é? E, de facto, há um problema na legislação que não o permite, e, a meu ver, é essencial que ele exista. Em Odmir, esse problema já foi ultrapassado e, portanto, nós fizemos o primeiro plano de valorização de uma herdade que tem uma componente florestal em que o agricultor, o empresário agrícola, vai plantar um determinado número de árvores e vai retirar uma parte de estufas para criar um descontínuo dentro da herdade. Portanto, não estamos a falar em greenwashing, estamos a falar em algo que está a começar a acontecer. O ICNF avaliou, apreciou, comentou, pediu alterações. Portanto, houve necessidade, porque ninguém tem toda a razão, não é? Ninguém sabe tudo sobre estas matérias. São matérias que têm que ser estudadas, têm que ser abordadas, porque há muitas espécies que já não existem nos locais e que nós ou cartografamos mal, ou elas desapareceram, não sabemos. Mas neste momento temos que efetivamente procurar onde existem, criar esses descontínuos, e eu entendo que esses descontínuos partem da floresta, e a partir da floresta a componente ambiental pode estar associada. No meu entendimento, acho que a componente agrícola não vai conseguir sobreviver sem ser em super intensivo ou em entidade intensiva, podemos lhe chamar aquilo que quisermos. Agora ela vai ter que estar agarrada a qualquer coisa que a ajude a compatibilizar, porque ela também vai necessitar desse descontínuo, não é? A população aqui na zona de Beja, na zona do EFMA, não é? Sente essa necessidade, não é? Eu acho que sente isso, quando vem transmitir isso, sente isso. Porque é que ainda ninguém pensou nisto que eu estou a dizer? Porque de facto são coisas que temos que amadurecer, não é? Isto aconteceu tudo muito rápido aqui, não é? E são coisas que... De um momento para o outro. Crescer Exato. Estamos a fazer neste momento aqui algumas transformações que achamos também muito importantes, que é quando um produtor, uma exploração agrícola, arranca um olival e faz uma reconversão, ou para outra cultura qualquer, aí no fundo já aplicamos um conjunto de questões que normalmente fazemos em Alcácer do Sal, porque todos os nossos projetos em Alcácer têm estudo de impacto ambiental e, portanto, à partida conjugamos logo todas estas questões, porque as questões são o desenho, o layout da exploração agrícola é apreciado por uma comissão, não é? E essa comissão tem um conjunto de pessoas que representam entidades com responsabilidade em diferentes matérias, desde a arqueologia a todas as outras, não é? E é possível desenhar uma exploração já cumprindo todo o requisito que achamos que é necessário, não é? Aqui, nesta transformação, isso já está a acontecer. Portanto, embora o EFMA tenha tido estudo de impacto ambiental, teve um estudo de impacto ambiental há muitos anos, não é? E ninguém conseguiu ter a dimensão do que é que iria acontecer, não é? Então, no fundo, quando estamos a reconverter estas explorações, procuram-nos para equilibrar, no fundo, não é? Temos algumas que estamos, de facto, a conseguir equilibrar entre aquilo que é a parte económica, aquilo que é a sustentabilidade ambiental, não é? O que quer que queira dizer sustentabilidade ambiental, e a parte social. Portanto, no fundo, estas explorações têm que ter o quê? Têm que ter sítios onde as pessoas têm uma casa de banho, onde as pessoas acabam de fazer uma pulverização, tomam o seu duche. Agora, imagine, isto é um conjunto de questões muito difíceis de resolver hoje com a nossa legislação, porque eu, para poder tomar um duche no meio do campo, não é? No meio de 700 hectares ou 200 hectares, que são o tamanho das explorações aqui. Tem que lá chegar, não é? Tem que lá estar, mas tem que ser potável,
não é? Tem que cumprir o requisito legal de ser potável. Portanto, tudo isto é de extrema complexidade para conseguir concretizar. Portanto, é uma dimensão difícil esta. Enorme. Mas enorme. também passa pelo futuro, não é? Portanto, Sim, passa uma pelo dimensão futuro. de Sim. Ouvindo a Ricardina falar, há muito trabalho aqui a ser feito por trás. Feito e a fazer. E a fazer. E que a maior parte de todos nós, eu falo por Desconhecia, mim, eu desconhecia. desconhecemos por completo. Pois, É muito mais fácil nós dizermos que, e até pessoas com responsabilidade dizem muita cultura intensiva e algo qualquer a poluir, algo qualquer o cheiro e porquê é que se faz. Mas não, há muitas entidades que estão a trabalhar com isso e que se preocupam com isso. É como Aliás, este programa é de boas práticas, este é um exemplo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu não queria deixar a Ricardina já falou da empresa ligada à informática, que tem também fazer um trabalho diferenciado, mas não queria que a Ricardina deixasse de falar sem falar das microalgas. Quero falar das microalgas, que é um projeto que a Ricardina tem. Sim, pronto, nós vamos abrir uma outra empresa que já tem nome, portanto é a RJJ, portanto a Rios e Equifros foi convidada por dois parceiros. Portanto, é uma bióloga com muito conhecimento nesta área e outra pessoa com muito conhecimento na parte operacional e, portanto, vamos abrir uma empresa, está já tudo formalizado, para produzir algas dentro das explorações agrícolas e utilizá-las em substituição dos produtos químicos, não é? Portanto, a adubação que é feita com alguns produtos químicos, tentar reduzir. Algas, não é? Portanto, existem metas ambientais para serem reduzidas a 30% em 2030, até 2030. A questão é como é que se consegue atingir essas metas, não é? Quem trabalha nisto todos os dias, como eu, tem os seus softwares, as suas folhas de cálculo e vê isto como muito difícil, porque muitos clientes meus dizem: Ricardina, mas eu tenho tantas árvores, eu faço sequestro, não é? Mas como todos deverão mais ou menos saber, não é? Pronto, se não sabem, ficam a saber hoje. Os fertilizantes viajam até chegar às explorações agrícolas, não é? E viajam às vezes muito longe para ser competitivos, não é? Às vezes viajam da China, não é? Onde dois requisitos legais muitas vezes não são cumpridos, não é? Portanto, logo aí a pegada é muito grande, não é? E perdem-se logo muitos pontos, não é? Muitos pontos. Então nós percebemos que efetivamente há aqui um gap de uma oportunidade, desenvolvemos em termos de high-tech, estamos confiantes e temos já 3 pilotos que vamos fazer. Um dos pilotos em floresta, porque pronto, como já perceberam, eu acho que a floresta tem um papel muito importante. Portanto, em floresta em que efetivamente temos 2 casos. Vamos testar num arranque de eucaliptos e vamos ver quanto é que conseguimos melhorar o solo com as nossas algas, e no outro vamos fazer com uma exploração de sobreiros regada, portanto vamos regá-la com as nossas microalgas em substituição do adubo, e outra não podia deixar de ser a EOR, não é? Portanto é uma parcela muito pequena da EOR, portanto uma parcela apenas de 4 hectares. Onde vamos experimentar e vamos verificar o que é que acontece. Contamos com a Oliva Carvalheira para nos dizer que sim ou que não aos testes que pretendemos fazer, não é? Porque tudo isto se traduz depois em quilos de azeite, em quilos de azeitona e quilos de azeite. E portanto estes testes, são com estes testes que vamos arrancar, com estas empresas que vamos arrancar. E pronto, as microalgas vão ser de facto, é uma aposta que nós de facto estamos a fazer. E se de facto nestas 3 explorações tivemos dados, porque é atrás dos dados que corre, atrás dos indicadores, não é? Com os indicadores, se conseguir num ano ter indicadores de um ano, que é muito difícil, ter indicadores de eu substituo isto e consigo ter este mesmo seria resultado, o ideal, não é? Seria o ideal para chegarmos a 2030 de facto a cumprir, porque isto depois é muito rápido de... E 2030 é já ali. É já ali. Hugo, já falámos aqui de Odmira. Já falámos e hoje é dia 1 de julho. Daqui a mais umas 2 semanas. Daqui a mais umas 2 semanas, sim. O NERB viaja sim, até ao vamos litoral. participar, sim, na FASECO. O NERB vai lá estar presente com NERB, NERAL, porque o NERAL é o núcleo empresarial da região do litoral alentejano, do qual o NERB faz parte.
o NERB, e nós lá teremos um stand. Teremos, se não estou enganado, de 19, 20 e 21 de julho. Em Santo António, lá teremos, quem quiser por lá passar, podem nos ir visitar. É o que eu tinha para falar. E muito obrigado aqui à Ricardina. Havemos de voltar cá para falar sobre os resultados das microalgas, é? E desses testes, com muito gosto, com boas práticas. Esta é uma boa prática que realmente hoje, quando ouvirem este espaço, vão ficar algumas pessoas surpreendidas, porque muitos não saberão que se passa no CIP de NERB. Passa-se muita coisa no CIP de NERB. Passa muita coisa. E esta é uma boa prática que vale a pena também aqui revelar. Muito obrigada a Hugo, muito obrigada a Ricardina. Voltamos para a próxima semana. Até lá. Uma questão de economia. Todas as terças-feiras na Voz da Planície. Um programa da responsabilidade do NERB para revelar boas práticas empresariais.